Nesta noite eu quero falar a vocês sobre estarmos no seio do Pai e contemplá-lo. O ponto mais alto da superfície da terra em relação ao nível do mar é conhecido no Nepal como Sagarmatha. No Tibete ele tem outro nome, Jomolungma. E em chinês, Jumulangma Fang. Na língua portuguesa, essas palavras que para nós soam tão estranhas são simplesmente Everest. Com os seus 8.848 metros de altura, o Pico Everest é belíssimo. Vocês podem olhar isso depois na internet ou em livros de história ou geografia. Mas é uma beleza extremamente perigosa. Estava olhando para essa beleza do Everest e sobre alguns acontecimentos ligados à escalada do Everest, pensando no seguinte: talvez o melhor mesmo seja admirar a beleza do Everest à distância. Há aproximadamente 300 corpos de alpinistas mortos ali. E alguns corpos de alpinistas no Everest servem de pontos de referência para alpinistas hoje em dia. Então eles sabem que estão na rota ao verem um cadáver lá. Em 1996, uma temporada de alpinismo. Em 1996, 19 pessoas morreram tentando chegar ao cume do Everest. E esse foi, em um único ano, o maior número de mortes registrado de alpinistas tentando chegar àquele cume. Naquele ano, uma tempestade, de uma vez, matou 8 alpinistas. Eles estavam quase no cume. Quando viram a tempestade, pensaram em descer, tentaram descer, mas não foi possível descer. E entre aqueles 8, na verdade, entre os 19 que morreram na temporada de 96, alpinistas muito experientes, e eu vou citar os nomes deles aqui, a título de curiosidade: Rob Hall e Scott Fisher. Rob Hall com 35 anos apenas, e Fisher apenas com 40, os dois liderando expedições pagas até o topo do Everest, morreram. Essas mortes ganharam muita publicidade. A mídia levantou perguntas sobre se é mesmo bom que se faça expedições pagas ao Everest. Houve toda essa celeuma, mas fato é que, a não ser que haja condições muitíssimo especiais que possibilitem a aproximação do Everest de outros locais belíssimos ou de outros pontos belíssimos do mundo, exceto se houverem condições, ou se houver condições muitíssimo especiais para se chegar a esses locais, o Everest e tantos outros locais do mundo não são para aproximação da raça humana, é para você olhar de longe. Há muitas belezas que oferecem muito risco: vulcões, quedas d'água, geleiras, picos como o Everest, flores, animais. E quando a gente pensa em beleza, a Bíblia diz que há uma mãe, há uma matriz de todas as belezas. Há uma beleza maior, muito mais estonteantemente bela, que qualquer beleza que nós possamos ver. Mais bela, por exemplo, que uma noite de lua cheia. Eu acho que os namorados e os bem-casados sempre aproveitam para carinhos e beijinhos ao contemplarem uma noite de lua cheia. Uma beleza muito mais estonteante que um sol ao nascer, e nós na semana de oração testemunhamos essa beleza, ou o sol se pondo. Davi, o grande rei, quis trazer a Arca da Aliança, nós sabemos, o maior símbolo da presença de Deus, diríamos, a maior beleza conhecida no mundo,
Davi quis trazer a arca para Jerusalém, para perto de si. Davi colocaria a arca numa tenda que ele havia preparado com todo carinho para esse motivo, para hospedar a arca. Mas nós sabemos que a irreverência de Uzá, em 2 Samuel capítulo 6, em não manter uma distância de segurança da majestade santa do Senhor, foi motivo da sua morte. Isso fez com que Davi, por 3 meses, desistisse ou reconsiderasse a ideia de trazer a arca para Jerusalém, o símbolo da presença de Deus. Só que mesmo a morte de Uzá para nós é um símbolo. Esse fato foi terrível, lá em 2 Samuel 6, verso 7, Uzá morre por tocar na arca. Mas no mesmo capítulo, 2 Samuel 6, verso 14, na segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi celebra com toda energia, com muitas danças, a proximidade de Deus e seu povo. Agora, pela segunda vez, a arca vem para Jerusalém, ou vem em direção a Jerusalém. Os sacerdotes vão oferecendo sacrifícios diante do Senhor, para que nenhum pecado manchasse aquela ocasião. E de fato Deus aceita as ofertas, a arca entra em Jerusalém e Davi dança com muita alegria. Para que a gente prossiga nessa mensagem, entenda onde o Espírito Santo quer nos levar, eu vou compartilhar com vocês um presente. Faz 2 meses, eu estava dirigindo o carro, voltando para casa, e aí comecei a meditar na paixão de Cristo. No domingo seguinte seria culto de ceia, a ceia de outubro. Aquela ceia em que pensamos sobre o grande amor de Jesus por Pilatos e o interesse de Jesus em salvar Pilatos em vez de se salvar. O que acontece é que naquela semana eu estava no meu carro pensando na paixão de Cristo e de repente uma melodia atravessou minha mente. Essa canção não tem letra, o nome dela é Foi na Cruz. Eu fui escrevendo essa partitura no sábado e no domingo, antes da ceia de outubro, para que um programa, um software, pudesse tocar a partitura para mim. Por diversas vezes eu chorei ouvindo essa canção, minha esposa testemunhou isso. O Senhor falou profundamente ao meu coração através da música, sobre o seu infinito amor por nós. Ouvindo essa canção, que não tem letra, o Senhor me entregou aquela mensagem que foi pregada 2 ceias atrás. Eu gostaria que você ouvisse essa mesma canção, essa mesma melodia, em dado momento contemplando imagens que vão aparecer no telão, na certeza de que Jesus de Nazaré lutou e venceu por nós, transbordando de amor. A canção tem um ar de drama, porque realmente foi uma grande batalha travada a nosso favor.
Por que Ele sofreu tão terrivelmente em lugar dos nossos pecados? Quando pensamos na paixão de Cristo, o que nós temos é um sofrimento muito profundo e uma pergunta angustiante: por quê? A resposta é clara: para que nós possamos receber a promessa de irmos crescendo em comunhão com o Pai, até que chegue o dia em que não haverá mais distância alguma entre Deus e seus filhos, Deus e suas filhas, entre nós e a mais estonteante beleza que há. Jesus não queria que nós ficássemos na feiura, Jesus não queria que nós ficássemos na experiência do pecado. Ele queria nos libertar, essa era a vontade do Pai. O Filho cumpre a sua missão, destruindo a força do pecado que nos separava de Deus, nosso Pai. O véu se rasgou. O véu do Santíssimo Lugar, que separava o Santíssimo Lugar do lugar santo, simbolizando a distância de Deus e nós, se rasgou na morte de Jesus. Mas o véu foi rasgado, está se rasgando e se rasgará totalmente no último dia. Eu quero pensar com vocês nas últimas palavras do Senhor aos 12 apóstolos, quando Jesus escancara o seu coração e conta para eles o grande motivo da paixão e o seu desejo. Ele diz em João 14: não deixem que o seu coração fique aflito. E os discípulos estavam tristes porque Jesus os deixaria, ele tinha dito isso no capítulo 13. Eles estavam tristes porque Jesus anunciou que Pedro negaria, ele tinha dito isso no capítulo 13. Jesus está vendo o coração dos discípulos se fechando, murchando, e aí ele entra no capítulo 14 dizendo: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. E aqui eu gostaria que você repetisse o texto bíblico, a fala de Jesus, que é referente a nós. Diga: onde eu estiver. Jesus queria que os seus discípulos estivessem com Ele, onde Ele estivesse. E aí nós fazemos uma pergunta: Jesus queria que eles estivessem com Ele no seu trono? Sim. E o Senhor diz expressamente isso em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sim, Ele queria que nós nos assentássemos com Ele no seu trono, é verdade. Entretanto, os evangelhos nos dizem que o trono de Cristo é manifestação de outro lugar. O trono é uma imagem de um lugar muito elementar. O lugar que, no dizer do Novo Testamento, é mesmo o lugar eterno de Cristo, e é o lugar para onde Ele quer nos levar. Eu disse a vocês que há uma beleza que é a mãe de todas as belezas, mais bela que a lua cheia, mais estonteantemente bela que o sol ao nascer ou o sol ao se pôr. João Batista fala sobre esse lugar elementar, que é o lugar de Cristo desde sempre e para sempre. João capítulo 1, verso 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse é o lugar de Jesus. Na versão de Portugal chamada O Livro, esse mesmo verso está assim: nunca ninguém viu a Deus, mas o seu Filho único, que vive na intimidade do Pai, esse o revelou.
O lugar de Jesus é esse seio ou essa intimidade absoluta que se manifesta por meio de trono, mas é um lugar fora de todos os lugares. É um lugar transcendental. É um lugar misterioso e profundamente íntimo, e o mais nobre de todos os lugares em que alguém possa estar: o seio do Pai. Wolfhard Pannenberg, ele fala sobre a unidade, em dado momento a unidade da essência divina e seus atributos, sobre a unidade das três pessoas da Trindade, compartilhando de uma única essência, das características dessas pessoas. E olhando para esse verso, Pannenberg apenas diz isso aqui. Ele cita uma versão alemã traduzida para o português e diz isto: ninguém jamais viu a Deus, mas o único Filho que lhe está mais próximo, esse desvendou sua essência. O Deus que habita em luz inacessível. E aqui Pannenberg cita Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,16. O Deus que habita em uma luz inacessível, é conhecido pelo Filho. Por isso deve prender-se ao Filho, ater-se ao Filho, quem quiser conhecer o Deus incompreensível. Eu estava olhando para isso, João 1,18, e pensando, o Filho unigênito não apenas vê o Pai, o Filho unigênito revela o Pai, revela a essência incompreensível do Pai, revela, diz João 1,18, de um modo como nunca antes essa essência foi revelada, porque justamente essa essência ninguém jamais viu a Deus, exceto o Filho em seu seio. O Filho revela o Pai, o Filho traz o Pai para fora, o Filho conhece inteiramente o Pai, o Filho possui essa essência do Pai, e ele possui essa intimidade, essa revelação da intimidade, esse conhecimento profundo, justamente porque só Ele é o Filho único. Calvino, num texto extremamente famoso dele, que são as suas Institutas, menciona a tradução literal do grego seio, peito, kolpos. Ele diz assim: isso expressa o relacionamento entre o filho e o pai, entre um amigo e o outro, mas em reciprocidade. Eles são igualmente íntimos um do outro. O filho está desde sempre e para sempre no seio do Pai, absolutamente próximo do Pai, numa intimidade recíproca com o Pai. Proximidade é o lugar de Jesus. Qual é o lugar de Jesus? Onde está Jesus? Desde sempre, desde antes da criação do universo, desde o momento da encarnação, o seu tempo aqui entre nós, e onde está Ele agora, depois que foi assunto aos céus? O lugar de Jesus é um só: a proximidade absoluta do Pai. Esse é o seu lugar misterioso. O Filho Eterno está no seio do Pai. O texto de João 1,18, e eu preciso pensar com vocês com certa profundidade acerca de algumas coisas aqui. Quantos aqui estão famintos pela palavra? O texto de João 1,18 apresenta o verbo estar, que é o verbo eimi, no particípio, e o particípio para o grego é um adjetivo verbal. A ideia é a de que o filho é filho no seio. Não é apenas um estar ali, mas é a qualidade desse ser. Como Jesus é como filho? Ele é filho no seio. Desde quando? Desde sempre. Até quando? Para sempre. Essa é a sua condição filial. Como Jesus se relaciona filialmente com o Pai? Como um filho em seu seio. Isso é misterioso, porque fala de uma intimidade absoluta, sem misturar pai e filho. Eles não viram uma coisa só no sentido de desaparecerem as pessoas da Trindade. São ainda Pai, Filho e Espírito Santo.
mas são absolutamente íntimos, sem qualquer distância. O Filho único, que está mais próximo do Pai, a versão usada por Pannenberg, traduzida do alemão para o português, usa a ideia de mais próximo do Pai, mas o mais próximo em sentido absoluto. É o mais próximo que todos os outros seres que há. Ninguém é tão próximo do Pai como o Filho. O Filho está absolutamente próximo do Pai, o Filho conhece as entranhas do Pai, só o Filho revela ao Pai, só Ele é um tão profundamente com seu Pai, sem se misturar, sem deixar de ser Filho. Isso é misterioso até o fim da história, isso é misterioso para nós, não dá para a gente entender completamente isso, mas o mais misterioso talvez não seja isso, talvez seja Jesus dizer em João 14, verso 3, que Ele quer que onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele. Onde Jesus me quer? Onde Jesus te quer? A resposta está na própria Escritura, na mais íntima, na mais absoluta proximidade de Deus, o Pai. Quando tudo estiver pronto, novamente eu leio João 14, 3, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo, onde eu estiver. Em João 3,35 a Bíblia diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Esse verso é uma fala de João Batista. Vamos falar juntos o que João Batista falou? Vamos recitar João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Vamos contextualizar essa fala de João Batista. Após entrarem num debate acerca da purificação cerimonial, os discípulos de João Batista começam a mostrar um ciúme de seu mestre João. Eles chegam para João Batista e dizem: olha, Jesus está batizando lá no Rio Jordão e atraindo muitos seguidores. E aí João Batista vai reencaminhar o pensamento dos discípulos dele, vai desenvolver uma argumentação fantástica que nós não leremos aqui, entremeando essa argumentação com sentenças poderosas, culminando com essa. Então eu vou citar algumas sentenças de João Batista, reencaminhando o pensamento dos discípulos dele, para que eles não ficassem com ciúmes de Jesus, que estava batizando no Jordão e tendo muitos seguidores. João Batista vai dizer para os seus discípulos: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. A noiva pertence ao noivo. Aquele que vem dos céus está acima de todos. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Esse mesmo verso 35, a última frase aqui é o verso 35 de João 3, também se traduz nesses termos: o Pai ama o Filho e deu-lhe a autoridade sobre tudo o que existe. Entregou todas as coisas. O grego é pantadedoken. Entregou tudo. Deu-lhe autoridade sobre tudo. Isso é o perfeito do verbo didomi, o dar aqui. E eu estou citando essas coisas porque não dá para a gente entender claramente o que está sendo dito aqui sem entendermos essas coisas. O tempo perfeito no grego, ele focaliza o resultado, o foco é o resultado atual de uma ação do passado. Os verbos no grego, eles não têm tanto a função de tempo. A noção de tempo é um tanto quanto complexa no grego. Eles visam mais a qualidade da ação, a qualidade do acontecimento. O tempo atual é muito importante, o resultado atual, a coisa agora é importante como um efeito daquilo que aconteceu lá atrás. Isso é o perfeito no grego.
Então, o que o texto está dizendo para nós é que o Pai ama o Filho de tal modo que todas as coisas estão entregues ao Filho, tendo o Pai lá atrás dado todas essas coisas ao Filho. A pergunta que nós temos que fazer é: quando foi que o Pai entregou tudo ao Filho? Nesse mesmo capítulo, capítulo 3 de João, Jesus conversa com Nicodemos e diz algo para Nicodemos acerca do Pai doador. Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai entrega o Filho ao mundo, mas Ele não entrega ao mundo um estranho, nem entrega o Filho para algo que lhe é estranho. O Pai entrega o Filho ao mundo, que antes da entrega do Filho, já era mundo entregue pelo Pai ao mesmo Filho. Então o Filho que vem é o Senhor sobre todas as coisas. Por isso diz o texto lá de João capítulo 1, veio para o que era seu, o que lhe pertencia por direito, e os seus não o receberam. Quem vem é o dono de tudo, o possuidor de tudo, como origem e como herdeiro de tudo. A criação pertence ao Filho, é filha de Deus no Filho de Deus. O Pai entregou a criação para o Filho, a criação é sua herança, a criação foi feita moldada segundo o Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 vai dizer para nós: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diga comigo: pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, o Pai, deu ao Filho todas as coisas, por meio do Filho criou tudo que existe, e esse Filho, dono de tudo, veio então, como dádiva de Deus, ao mundo que lhe pertencia. Eu vou citar novamente Pannenberg. Em todas as criaturas às quais dedica seu amor, em todas as criaturas, presta muita atenção: homens, animais, plantas, toda a criação. Em todas as criaturas às quais dedica o seu amor, porque o Pai ama tudo que Ele criou. O Pai ama o Filho. As criaturas se tornam objeto do amor do Pai pelo fato de serem incluídas na eterna dispensação do Pai ao Filho. Tudo é dádiva do Pai para o Filho. Tudo tem a imagem do Filho. Tudo faz o Pai se lembrar do Filho, se lembrar, entre aspas. Tudo para o Pai referencia ao Filho. O Filho vê na criação, o Pai vê na criação a glória de seu Filho. E por isso mesmo a criação é filha do Filho de Deus. Pelo fato, diz Pannenberg, de o eterno Filho se manifestar nas criaturas, elas se tornam objeto do amor do Pai. A pergunta que a gente agora precisa fazer é: em nós, como essa imagem se purifica? Porque o pecado certamente tem manchado essa imagem do Filho em nós e em toda a criação. Aliás, Paulo vai dizer que toda a criação geme, se angustia e espera ansiosamente a glorificação dos filhos de Deus, ou a manifestação dos filhos de Deus, para que ela, a criação que foi subjugada, que foi colocada debaixo da força do pecado, também seja livre do cativeiro. A pergunta que a gente precisa fazer é: quando nós ficamos completamente livres da contaminação da imagem do Filho em nós, e a partir de nós a criação será liberta?
Isso se manifesta plenamente, a restauração da imagem do Filho em nós. Isso se manifesta puro na cruz do Calvário. É ali que o nosso eu, manifestamente na história do mundo, morre. O nosso eu pecador morre ali. E não apenas o eu do pecado, mas a condenação que pesava sobre ele. Morrem as duas coisas juntas ali na cruz do Calvário. Estamos juntos no pensamento? Ali na cruz, Deus restaura em nós completamente a imagem filial. Claro que isso é para nós ainda hoje promessa. E por causa disso mesmo, o Espírito Santo nos foi dado como selo, como garantia dessa promessa. A promessa é fiel e Deus não voltará atrás. A glorificação irá acontecer. Mas ainda há manifestações dessa adoção, há manifestações dessa filiação, dessa restauração ou purificação da imagem de Deus em nós. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair a mim. João 6,44. Ninguém pode vir a mim. Aí nós diríamos: ué, mas a criação toda já não anuncia o Filho para o Pai, já não tem a glória do Filho, e por causa disso mesmo é o prazer, o deleite do Pai. O Pai vê seu Filho na criação, porque a criação aponta para o Filho. Sim, mas isso não está ainda redimido, isso ainda não está completamente lavado, purificado. Um teólogo chamado Sproul disse o seguinte: a palavra salvação é empregada com diferentes sentidos. O verbo salvar aparece em diversos tempos verbais. É fácil lembrar: vários sentidos gerais, vários tempos verbais. As Escrituras falam do futuro, quando seremos salvos. Entretanto, somos salvos, ou fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Todos os filhos, todas as filhas de Deus tornam-se filhos e filhas de Deus pela fé. Eles depositam a sua confiança em Deus, eles depositam a sua confiança no Filho de Deus e dizem: ó Deus, faz-me como teu Filho Jesus. Eu creio na cruz e creio na cruz como minha libertação, como morte da minha condenação e morte da minha velha natureza que foi condenada na cruz. Tanto o mandamento que pesava, quanto a natureza que era condenada, ambos morrem ali. Ó Deus, eu creio nisso. Por favor, santifica-me na imagem de Jesus. Isso é o que João vai dizer: recebem pela fé o poder de se tornarem filhos de Deus. A paixão tem como propósito justamente gerar em nós mais e mais essa imagem de filhos, até o dia em que nós estejamos no seio do Pai, na intimidade absoluta, na proximidade total, sem qualquer distância. Mas isso ainda não é tudo. A paixão também tem como propósito fazer-nos, por incrível que pareça, ver o Pai. Jesus, falando sobre si próprio, diz em João 6,46 que só ele vê o Pai. Estranho isso, né? Porque ele tinha dito para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Mas a gente vai chegar aí. Em João 6, Jesus diz: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, ou aquele que veio de Deus. Este tem visto ao Pai. Jesus está complementando o que João Batista tinha dito lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Agora Jesus diz: eu estou no seio do Pai, é verdade, mas eu vejo o Pai, e eu tenho visto meu Pai desde sempre, e só eu.
mais ninguém. O filho sempre vê o pai. Aí a gente olha para Jesus dizendo para Filipe: quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Mas aí a gente tem que olhar para essa afirmação de Jesus para Filipe e entender que a plena ou a absoluta visão do Pai, só quem tem é Jesus. Quem diz isso aqui em João 6 é o próprio Jesus, não é outra pessoa. Nesse capítulo 6 de João, os judeus estavam murmurando sobre a origem de Jesus, de onde ele vinha. Então João 6,42 diz assim: os judeus diziam: ele não é Jesus, o filho de José? Nós não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como então ele diz que desceu do céu? E aí Jesus censura essa murmuração deles, ele reafirma que é enviado pelo Pai, mas ele se diferencia. Ele diz que não apenas ouve o Pai e dele aprende, coisa que os profetas proporcionariam às pessoas. Eles viveriam isso, eles ouviriam o Pai, faria com que as pessoas, ouvindo a mensagem deles, aprendessem do Pai. Profetas e crentes viveriam então audição e aprender do Pai, mas Jesus diz que ele não apenas ouve e aprende do Pai, ele vê. Então, mais que escutar o Pai, mais que aprender do Pai, o Filho, no dizer do próprio Filho, é o único que o vê. E aí a gente olha para a fala de Jesus e levanta a nova questão: Senhor, se nós vemos o Pai na tua face, vemos o Pai em ti, Senhor Jesus, mas ainda resta uma visão do Pai, uma visão absoluta do Pai, que nós ainda não podemos ter, porque nem fomos glorificados, e por isso o texto diz: ninguém viu a Deus. Não fomos glorificados, não somos seres que suportaríamos essa glória. Qual é o propósito então em que vai alterar em nós? Qual é especificamente a importância de vermos a glória absoluta de Deus? Bem, além disso ser absolutamente glorioso, extraordinário, vermos o Pai cara a cara, a gente precisa se lembrar do Salmo 115. No Salmo 115, o texto faz uma ironia. Fala dos ídolos, dos falsos deuses, e diz: tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Eu disse ironia, porque os ídolos não fazem nem coisas básicas da existência humana. Nem o básico eles fazem, quanto mais salvarem alguém. Não conseguem nem falar, nem andar, nem tocar, nada. 5 sentidos eles não possuem. O salmista, depois de ironizar os ídolos, ele lança uma imprecação, uma palavra de maldição mesmo, sobre os adoradores de ídolos. Ele diz: tornem-se semelhantes a eles, todos e todas que os adoram. Em seguida o salmista faz uma convocação: Israel, povo de Deus, confia no Senhor, adora com exclusividade o Deus Criador. E aí a gente precisa fazer mais perguntas. Ora, se quem se coloca diante do ídolo, quem contempla o ídolo e a ele cultua, diante dele se prostra, se torna semelhante a ele, o que acontece então com quem se põe diante do Pai em culto? Qual o efeito de ver o Pai, até que haja a visão absoluta da glória do Pai? Esses adoradores de Deus também se assemelham a Ele, também vão assumindo a forma do seu Pai,
Quando a gente olha para a fala dos apóstolos, 1 João capítulo 3, por exemplo, é exatamente essa compreensão apostólica. Quem se coloca diante de Deus, passa a parecer com Ele, até o dia em que no seio do Pai, vendo o Pai cara a cara, vai se cumprir 1 João capítulo 3, verso 2. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. A teologia chama isso de visão beatífica, a visão bendita da face de Deus. Há uma característica própria, então, dos deuses, de acordo com o Salmo 115, de acordo com a compreensão apostólica. Todo Deus imprime a sua própria imagem nos seus adoradores. Isso é característica dos deuses. E aí, quando a gente olha para as relações, e eu preciso fazer um parênteses aqui, antes de entrar no finalzinho da mensagem. A cruz de Jesus nos garante proximidade no seio do Pai. A cruz de Jesus nos garante a visão beatífica, a visão bendita, a visão da face de Deus. No futuro essas coisas serão em plenitude, e nós não conseguimos nem claramente imaginar como será isso, mas será. Só tem um detalhe. Em Efésios 1, verso 17, Paulo vai dizer algo que nós oramos juntos como igreja no início dessa mensagem. Deus é o que de Jesus? É seu Pai. Mas Paulo diz que é também seu Deus. Ué, mas o Filho não é tão Deus quanto o Pai? Claro que sim. As três pessoas da Trindade são igualmente Deus. Mas há uma relação de Deus Pai sobre Deus Filho, por meio da qual o Filho olha para o Pai e o chama de Pai, e olha para o Pai e o chama de seu Deus, e o adora. Efésios 1,17, Paulo saúda os Efésios dizendo: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Vamos pensar então no seguinte: dentro lá da Trindade, nas relações de Pai, Filho e Espírito Santo, quando há exaltação, o Filho exaltando o Pai exaltando o Filho, o Espírito exaltando o Pai, o Filho exaltando a obra do Espírito, isso é culto a Deus. Tem alguém aqui que gosta de prestar culto a Deus? Nós aprendemos isso com a Trindade. Culto é coisa que Deus faz no seu núcleo íntimo. É do Filho para o Pai, é do Pai para o Filho, é do Espírito para o Pai. São as relações íntimas no núcleo trinitário. A eternidade da Trindade é um culto eterno. Cultuar é uma dádiva de Deus para nós. Sabe o que acontece quando a gente está prestando culto? É Deus dizendo: eu vou permitir que vocês entrem nas nossas relações íntimas. Eu vou deixar que vocês participem dos nossos louvores íntimos. Isso é culto. Quem está entendendo? Isso é culto. É quando a Trindade abre uma janela para que a humanidade participe da relação íntima.
Toda exaltação no núcleo da Trindade é culto a Deus. Agora, olha só. A unidade dessas três pessoas nesse culto, e esses três são o culto monoteísta. É o culto ao único Deus verdadeiro, que acontece na forma de elogio íntimo, de glorificação íntima, de apreciação íntima, de louvor íntimo. Todo ser humano que cultua a Deus, de fato, teve permissão para participar do único culto possível. Deus não pode ser adorado por seres humanos. Deus não pode receber honra de seres pequenos como nós. Só se nós participarmos das relações da Trindade. Só se o culto for culto em espírito e em verdade. Só se for a obra do Espírito Santo e só se for o culto do Filho, que é caminho, verdade e vida. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. É o que Paulo está dizendo aos Efésios no capítulo 2. Proximidade de Deus e culto a Deus só na pessoa de Cristo, só pela obra do Espírito. O Filho tem visto o Pai, o Filho está no seio do Pai, o Filho é um com o seu Pai. Nós vemos, ouvimos, estamos vendo e veremos plenamente o Pai, porque Jesus nos deu esse direito. Nós fomos chamados para perto, para o seio do Pai. Estaremos plenamente no seio do Pai, na mais absoluta intimidade com Deus, porque Jesus na cruz nos deu esse direito. Portanto, nessa noite, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus por sua cruz. Fim de toda a distância e acesso a toda a beleza, a mais estonteante beleza que há. Por favor, fique de pé no seu lugar.